Até que ponto, então, pergunta bem provocativa, o fisiculturismo, assim como vai o futebol, não é quase que uma venda de uma ilusão? A minha própria categoria, ela era de um jeito, se exigia um nível de condicionamento que era até então ok, né? Hoje o nível de condicionamento que é exigido tão severo que praticamente fica impossível você fazer isso de uma maneira natural. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Ângela Borges é uma das maiores referências do fisiculturismo e wellness feminino no Brasil. Tricampeã mundial, atleta IFBB, coach e inspiração para quem busca transformar corpo e mente com disciplina e verdade. No programa, ela vem para mostrar que treino, alimentação e força de verdade não tem segredo. Tem foco, estratégia e compromisso com você mesma. Porque o fisiculturismo feminino, né? Por mais que tenha crescido e tenha as maiores campeões, o maior número de campeões ao longo da história, segue sendo ainda diferente em relação à repercussão, a salário, talvez, em relação ao fisiculturismo masculino. Cara, essa é uma pergunta muito frequente, né, que eu sempre que eu vou em algum lugar, as pessoas perguntam, até por ser, né, uma representante aí do fisiculturismo feminino, tá aí 10 anos competindo, e você falou, inclusive o salário. Os salários, eles são mais baixos mesmo. Na verdade é porque, assim, às vezes a galera não tem, né, não sabe, quanto é que ganha aí os homens, né? Mas eu tenho uma noção de quanto é que eles ganham, e eles ganham significativamente mais do que as mulheres, né? E aí sempre, na contrapartida, vem, né, às vezes a empresa assim, mas quando você vai renovar um contrato, enfim, ou a empresa vai contratar ali uma mulher, né, uma atleta, ou, né, de qualquer área, mesmo que não seja atleta. O que eu percebo, por que isso acontece, né? Porque se a gente for analisar os conteúdos, os vídeos que as próprias empresas postam dos homens, né, quando é 2 atletas treinando, 2 atletas, um treinador, sempre tem um pouco de resenha, tem algo engraçado ali no meio, e os homens, eles estão sempre ali, assistindo, comentando. As mulheres também fazem isso nos vídeos dos homens. Mas quando é postado um vídeo de uma mulher, não tem essa mesma interação, né? Não tem esse mesmo engajamento. E aí, para mim, a conta né, o negócio é matemático. Então, a empresa, ela precisa dos views, ela precisa vender, né? Não existe um patrocínio. Então, hoje a galera tá muito assim, eu quero ser patrocinado. Gente, não existe um patrocínio, você tem que ter um retorno para a empresa. E enquanto nós, mulheres, não assumirmos, né, esse papel de apoiar umas às outras, dificilmente a gente vai estar num cenário que hoje a gente vê os homens, né, ganhando tão bem aí com esse esporte, né? Algo deu errado, disse a minha seguinte. Mas vem cá, Ângela, fazendo 2 colocações sobre o que você falou, eu não tem como discordar. Mas 2 pontos. Primeiro, será que um dos motivos não é que o Mr. Olímpia é um campeonato masculino? Porque, por exemplo, quem é o Mr. O? É só homem? Tem a Miss Olímpia, né? Que a gente fala, toda mulher que ela vence o Mr. Olímpia, ela é considerada a Miss Olímpia da sua categoria. Então, mas certo? A categoria. Mas o Mr. Olímpia é só homem. Sim. Mas daí a gente tá falando da Fórmula 1 do fisiculturismo. Sim. Certo? Eu digo assim, mas de partida, se tu parar pra pensar no inconsciente da galera, você só tem o Mr. Olímpia. Então, por exemplo, o Ramon. O Ramon foi campeão da Classic categoria, grande campeão, fenomenal. Eu comentei em um vídeo, o pessoal saiu me batendo, eu falei, mas ele não é Mr. Olímpia. Ele foi, obviamente, campeão do Olímpia, da Classic Physique. Mas Mr. Olímpia, como você falou, é a Fórmula 1. Mas nunca houve, é isso que eu quero dizer, essa Fórmula 1 feminina. Existem as categorias. Exato. Mas não, esse campeonato, ele é masculino só. É interessante isso, não é? Na verdade, o fisiculturismo em si, ele ainda é um esporte onde o maior número de praticantes ainda são os homens, né? A galera que está acompanhando, a maioria do público ainda é masculino. Então, a gente vem ganhando um pouco de espaço, mas as mulheres acabam dificultando isso também. Porque, pensa assim, se for um produto de beleza, a mulherada tá lá e os homens não tanto. Né? Mas quando a gente está falando de físico ali, muita massa muscular, não é
para todo mundo que algumas categorias vão agradar, né? Talvez você, Dani, não sei se você acompanha um pouco o esporte, mas de repente você vai olhar uma categoria ali, né, de uma bodybuilder feminina ou até de uma women's physique, e você vai dizer assim, isso é exagerado para mim, agressivo, né? Então tem também esse lado, porque muito músculo a gente já fica relacionando ao homem, né? E aí talvez se fosse uma outra, quando você vai... A gente está falando ali de algum produto de beleza, um shampoo, sei lá, uma marca de roupa... Aí a mulherada tá mais presente. Mas no nosso esporte, para a gente conseguir ainda ganhar mais espaço, né? Para as mulheres conseguir ganhar mais, que seja em salário, seja reconhecimento. Tanto que a gente fala assim, né? Olha só quantas... Acho que foram 15 mulheres que já venceram o... Sim. Mr. Uma Olímpia. categoria do Mr. Olímpia. Uma categoria do Mr. Olímpia. E brasileiras. E no masculino, teve um só brasileiro, que foi o Ramon. Né? E quando o Ramon venceu, ele saiu num carro de bombeiros pela cidade. Cara, bacana, sensacional. Mas isso nunca foi olhado desse jeito para as mulheres. Então, é disso que eu falo. Agora vamos pensar comigo. Eu sou dono de uma marca de suplemento. Eu quero que as mulheres comprem a minha marca. Tudo bem, a mulher ela pode não necessariamente dar audiência ali no YouTube para aqueles treinos. Mas eu tô aqui nessa academia. O cara é meio a meio o público. Sei lá, talvez seja 60-40. Mas é praticamente o mesmo o número de homens e mulheres. As mulheres, elas não vão ficar vendo treino de homem também, assim. Tipo, pode comentar, mas porra... Eu acho que é a resenha. Talvez. A resenha. A novelinha. A novelinha. Porque é mais complicado a gente fazer essa novelinha pra mulher. Primeiro porque a mulher ela já tem aquele papel de ser mais séria, né? Tem toda uma parte ali que assim, que se o cara fala uma besteira pro outro, uma coisa engraçada, que seja tirando um sarro ali, pegando no pé. Cara, os caras vão ali, batem nas costas do outro, dão risada, xingam e tá tudo certo. Pra mulher não dá. Como é que você vai fazer uma gracinha... Fazer algum comentário, às vezes, que era pra ser engraçado, não pejorativo, e às vezes a mulher não aceita aquilo tão bem. Na e as outras mulheres... que tá hoje pode justificar, né? Exato. De repente eu tô conversando com a Dani aqui alguma coisa, eu peguei no pé dela, tua camisa amarela, não sei o quê. Talvez pra ela tá ok. Mas as outras mulheres que vão olhar isso de fora já vão dizer que eu estou atacando a Dani porque ela usa a camisa da cor que ela quiser, enfim. Mas não aconteceu nada. Foi uma brincadeira. Então a gente não consegue levar tanto isso pro lado do entretenimento quanto os homens. Isso é interessante. Como é que quebra esse paradigma, né? Porque é aquilo que eu falei. O público é praticamente meio a meio. Eu sou dono de uma marca de suplemento. Quero alcançar público feminino. Cada vez mais com os meus produtos. Uma mulher ela vai se identificar, obviamente, muito mais facilmente com uma outra mulher. Como é que faz para... Porque, veja, o atleta que é patrocinado por uma marca, ele não é vendedor. Ele é um atleta que mostra, obviamente, a rotina dele, o treino dele, o que ele usa, que é para atrair o público, assim como a mulher pode fazer. Mas ele não tem essa obrigação de venda. Esse papo de cupom para atleta, essa é a minha opinião. Para mim, isso tá muito errado. Porque o cara é atleta, pô. Tu pode fazer cupom com um influenciador, tu vai fazer cupom com um cara que é, sei lá, até um amador, uma pessoa que tá chegando, um entusiasta do esporte. Agora, com um atleta profissional, na minha cabeça, não tem o menor cabimento tu tentar linkar sucesso daquele cara com venda de produto. Porque a imagem daquele cara... por si só, já agrega valor para a marca. E não tem como quantificar alta isso. Performance, é né? alta performance. Então, na verdade, a empresa ter alguém ali com essa alta performance diz nas entrelinhas que o produto é bom. Que a marca é boa, né? Mas eu acho que já tem um bom tempo que todos os atletas do geral, assim, né? A grande maioria é cobrado também por você trazer esse retorno, né? Tanto que tem muitas empresas que hoje contratam influencer e não estão contratando tanto atleta. Porque o atleta também, às vezes, ele tá na mente tão fechada. Assim, essa era a época de ouro. Quando eu estava competindo ali, sétimo, oitavo ano ainda, era muito isso. Você tinha que treinar, você tinha que comer e você tinha que dar resultado em cima do palco. Né? Descansar, enfim, você vivia para aquilo. Hoje o cara não consegue viver mais só para isso, porque se ele não tiver na rede social, se ele não estiver postando, se ele não estiver mostrando a rotina dele, o que ele está consumindo, as pessoas não vão nem conhecer esse atleta. E se ele não for um atleta conhecido, muito provavelmente as marcas também não vão conhecer ele, não vão dar essa oportunidade, por mais que ele seja um atleta excelente. Né? Então, a gente tem poucos atletas hoje que poderiam ser só atletas que ainda assim as marcas continuariam fazendo aí esse aporte financeiro. Daí eu vou fazer uma pergunta já para passar para a Dani. Até que ponto, então, uma pergunta bem provocativa,
o fisiculturismo, assim como vai o futebol, não é, vou usar entre aspas, tá? Viver do fisiculturismo, vê se você me entende. Quase que uma venda de uma ilusão. Mas é para a maioria. Porque, Né? mas, porque assim, ó, a gente pode talvez contar aí, cara, nas mãos quantos atletas de fato ganham dinheiro com o fisiculturismo. E com o futebol também não é diferente, só que o futebol é muito mais conhecido, né? Sim. Já tá aí muito mais tempo. Mas também tem a ilusão do futebol, que o molequinho tá lá, ele vai pra escolinha, lá pro time, e ele acha que ele vai ser o Neymar. Porque isso aconteceu com o Neymar, né? E muitos atletas hoje olham o Ramon, que saiu lá do Acre, lá do interior e tal, tudo mais, e hoje eu acho que é o cara mais bem pago no meio do nosso esporte, pelo menos no Brasil, se não for também um dos mais no mundo. Né? Eu acredito realmente nisso. Mérito dele, ok? Né? O cara tem a estrela dele, ele tem tudo e está fazendo o papel dele. Mas é óbvio que a gente sempre vai olhar aquela pessoa que está no topo, né? E vai tentar se inspirar. Mas tem uma ilusão muito grande nesse sentido de que muitos se frustram porque justamente não vão chegar lá. E começa a competir muitas vezes achando que quando começar a competir, as empresas vão olhar para aquele atleta e dizer assim, nossa, não, vamos patrocinar esse cara aqui porque ele é foda pra caramba. E a maioria não é assim. Então, hoje você tem que primeiro ser alguém, ter feito alguma coisa, já ter uma boa rede social, ser comunicativo, para daí, quem sabe, você ser notado. Só que diferentemente do futebol, o fisiculturismo, além de ser como o futebol vai alta performance, talvez muito mais até, ele é extremamente, e de todos os esportes de alta performance, talvez um dos 5 mais danosos ou arriscados à saúde, principalmente na fase de competição. Né? Com certeza, não tem nada de saudável em nenhum atleta de alta performance, né? E quando a gente traz para o fisiculturismo, que é aquela história, né? O cara tá ali mostrando o esporte dele 24 horas. Sim. Quando a gente tem um atleta de qualquer outra modalidade, de futebol, do basquete, do vôlei, enfim, ele tem um tempo que ele tá treinando durante o dia, mas ele pode sair dali, né? Se não for num momento muito específico, talvez da carreira dele, ou da preparação, ou de um campeonato, e ele tem uma vida normal. Ele sai com a família, ele vai numa pizzaria, ele vai numa festa, ele pode fazer isso. O atleta de fisiculturismo, ele já não tem que se privar disso. Porque o momento, né, quando ele tá na quadra, né, onde é que é a nossa quadra? A nossa quadra é aqui, é a academia. Sim. É ali que a gente treina, joga o nosso jogo. O cara do futebol, ele é no campo que ele faz isso, né? Só que a gente passa no nosso campo ali, no nosso centro de treinamento, poucas horas relacionado à quantidade de horas do dia, 24 horas. Né? Então, digamos assim, quando for muito, 4 horas, 3 horas, 1h30 de treino, mais 1 hora de cardio, vamos dizer assim. Né? E depois, esse tempo todo, ele ainda tá na quadra. Porque tá performando de alguma maneira. Porque o que ele vai comer vai impactar. Sim. Se ele vai descansar ou não, vai impactar. Né? Então, eu acho até injusto nesse sentido, porque você tá a todo momento sendo atleta. Mesmo quando você está num período de off-season, que é mais tranquilo o off-season. Não é. Não é porque você tem que comer mais. Você tem que comer mais, treinar você tem que treinar pesado. mais. Né? E a galera, não, agora eu tô no off. Não, o off, ele pra mim, sempre foi a fase mais difícil. E se parar para pensar também, qualquer esporte de alta performance, via de regra, não é para ninguém usar substâncias. Sim. Como, né, esteroides, enfim, que melhoram essa performance de maneira aí exógena, né? Então o cara tá no limite da biologia e da fisiologia dele, em tese, né? Independentemente aí do pessoal que burla as regras, mas em tese, quem tá seguindo as regras, ele tá no limite da fisiologia humana. O profissional de fisiculturismo, por usar recursos ergogênicos, ele, além do limite da fisiologia, ele já está colocando recursos extras para ir a mais. E isso de maneira crônica ao longo da vida e carreira, né? Mas se a gente for parar para pensar também, né? A gente pensa assim, o esporte ele está evoluindo. Será que ele está evoluindo já? No meu ponto de vista, hoje eu não compito mais, desde 2023. A minha própria categoria, ela era de um jeito, se exigia um nível de condicionamento que era até então ok. Né? Hoje, o nível de condicionamento que é exigido, desde uma biquíni, né, até um wellness, é tão severo que praticamente fica impossível você fazer isso de uma maneira natural. E mais saudável possível, E né? mais saudável. Porque, imagina, você tá ali você mexe com água, você ingere muita água. Eu já cheguei a tomar 12 litros de água.
numa hiperidratação, né? E não é um dia. Tudo bem, era uma situação, né, diferente, eu tava com gripe, tava tomando um monte de medicamento, mas aí você pensa, olha o quanto que você faz pro teu corpo, né? O quanto que você agride o teu corpo. E será que isso vale a pena? No sentido assim, o que isso está te trazendo de retorno? Você tem que começar a fazer ali, botar na balança, né? Porque tem gente que vai botar a saúde, vai botar a vida em risco e nunca vai ter nada. A grande maioria. A grande maioria. Você falou agora sobre um ponto de competitividade, era exatamente isso que eu ia falar, ia te perguntar. Eu sou da área dos relógios, né? Relojoaria. Então, eu olho muito a conversa com uma visão empresarial. Bom, eu estou há 20 anos na relojoaria, eu vejo o quanto evoluiu, hoje as coisas estão muito mais competitivas. E você, como atleta, o fisiculturismo, quantos anos você está como atleta? Eu competi por 10 anos, quase 11 anos. Eu comecei a competir tarde, eu comecei a competir com 27 anos. Tá. E hoje eu tenho 40, então eu competi por 10 anos. Tá, 10 anos. Nesses 10 anos, pensando na evolução do esporte, a competitividade, o que você nota? Como que foi essa evolução? Hoje em dia, ou pós-pandemia, as coisas estão mais acirradas? Está muito mais difícil hoje entrar para esse esporte? Eu falo que entrar... No Brasil aqui, dependendo da categoria, por exemplo, a categoria Wellness, que é a minha categoria. No Brasil, a gente tem o maior número de atletas, boas atletas no Brasil. Porque é uma categoria criada aqui com um biotipo mais brasileiro, né? Então, um pouco mais de volume de membros inferiores, pernas, glúteos, né? Uma cintura mais fina. E até então, se exigia ali um percentual de gordura que não era muito, muito baixo. Só que o que acontece ali nessa evolução, né? E teve a própria pandemia, que você até citou. Tinha um tempo que não tinha essa comparação. Então, o que acontece hoje? Veio a rede social, né? Muitas redes sociais. E com isso, o imediatismo e essa comparação. Então, quando eu comecei a competir, como é que era? Eu olhava a minha foto, a foto mesmo que mandava revelar, olhava aquela foto e comparava como é que tinha ficado o meu físico na competição anterior. Hoje, a gente está com a internet, toda hora, todo mundo tem um celular na mão, você abre a rede social e você percebe ali os seus colegas, né, postando fotos, enfim, pré-competição. Então, você já começa essa cobrança ali também, porque você está vendo, às vezes, uma imagem distorcida, que nem sempre é aquilo que está sendo postado. Sim. Porque é normal, né? A pessoa vai postar lá o melhor ângulo, vai ter feito 100 fotos para aproveitar 2, às vezes. E aí começa esse imediatismo. Então, assim, o que eu percebi com isso? O ponto, né? Muitas coisas boas com a tecnologia, com as redes sociais, onde hoje o conhecimento é muito mais disseminado. Então, cara, se você souber as pessoas certas para você seguir, onde pesquisar, você vai ter muita informação. Coisas que eu não tinha na época. Então, só que também não tinha imediatismo. Sim. Porque não tinha essa comparação. E aí, o problema não é nem só o atleta. Porque o atleta meio que ele tá preparado para isso, né? Ele tá se desafiando nessa competição. Então, ele sabe que ele vai competir com outra pessoa. Eu não acho bacana você ficar olhando o teu adversário. Porque aquilo não vai te ajudar em nada. Uma ansiedade. Vai te exatamente. Mas o que é pior disso tudo? É as pessoas que a gente acaba influenciando. Porque a pessoa, ela entrou... Veja bem, a pessoa está me acompanhando aqui na rede social, ela chegou agora no meu perfil. Então, ela olha ali um físico e tal, vê algumas fotos da competição ainda. Eu quero ficar próximo desse físico aqui. Mas ela não sabe que eu já treino há 23 anos, né? E que quando eu comecei a treinar, nem se falava em recurso ergogênico. Então, tinha tudo isso. Hoje não. Hoje a galera está procurando o que é fácil. O que me traz resultado rápido. E aí é onde, às vezes, né, a gente acaba influenciando de uma maneira ruim. Porque parece que para o atleta é fácil. Parece que para o atleta é rápido. Por quê? Porque ninguém vai ficar chorando na rede social falando o quanto que é difícil treinar, o quanto que é difícil fazer dieta. Porque também, se você fizer isso, você não serve para ser atleta. Então, tem toda essa parte, assim, das redes sociais, principalmente desse imediatismo, né? Que a gente vê aí a galera hoje, cara... subindo aí os degraus muito rápido, né? Ninguém tá respeitando o tempo. E aí é onde a gente vê a saúde sendo colocada em jogo, né? Mas tem o equilíbrio também, Ângela. Não, é assim, eu sou bem sincero. O recurso ergogênico, vamos pensar nos hormônios de maneira geral. Eles foram, muito lá atrás, eram liberados, na época do Arnold, lá a galera usava. De repente, eles são demonizados.
Aí tu vai se perguntar, por que eles foram demonizados? Cara, isso aí, desculpa, é a indústria farmacêutica. Vamos jogar real. Indústria farmacêutica, com certeza. Escanteou tudo que é tipo de medicamento, que era extremamente útil para muitas questões, e que sim, melhoram performance para qualquer esporte e tudo mais. Tem riscos, por isso entra o médico, por isso entra a assessoria. Mas quando você demoniza, você já coloca no inconsciente da galera uma curiosidade que, em tese, era para ser desnecessária. Porque eu acho que o conhecimento, ele liberta. Mas beleza, isso era interesse da indústria farmacêutica. Aí vieram os fóruns, aí começa o esporte a ficar mais popular e mais popular. E aí, óbvio, já que não tinha os profissionais para dar luz, tu vai ouvindo aquilo, eu faço e vai. Só que tem uma coisa que pouca gente diz. De todos os medicamentos utilizados para performance, os hormônios, em tese, deixando claro, em tese, são os menos arriscados, são os menos perigosos. Mais perigoso, cara, estimulante que a galera usa, T3 que a galera usa. Aí sim, isso a gente sabe, cara. 3 doses de pré-treino todo dia, por 10 anos. Você acha que vai dar o quê pro coração desse cara? Vai dar ruim. Aí comendo mal, não faz cardio. Aí final de semana bebe, usa sintético, usa droga. Aí, cara, aí vai botar a culpa no bendito do hormônio. Tanto que isso faz sentido que você está falando, porque quando a gente vai pegar ali uma pessoa que ela optou pela mudança do sexo e tudo mais, aí o hormônio, ele é benéfico. Exatamente. Aí não faz mal. Aí não faz mal. E é usado em grandes quantidades. Exato. Não, porra. 100 vezes mais do que a mulher vai usar ali. Você sabe disso, é verdade. E aí quando você pega esses estudos longitudinais, não fazem mal. Aí para esse grupo não faz mal. Exatamente. Então você vê um viés muito grande. Só que tem um outro lado, que é o quê? Por exemplo, que ninguém fala também. A menina menstrua. Pô, já colocam logo nela o quê? Hormônio, cara, para ela não engravidar, que é a pílula anticoncepcional. Que vai destruindo essa menina, não ganha músculo, tem dificuldade. Ah, mas não vai dar espinha. Ah, mas não vai engravidar. Tudo bem, de novo, a verdade liberta. Faça as suas escolhas. Mas eu não coloco nada no limbo do inferno ali. Eu esclareço e você vai fazer as suas escolhas. Porque ganhar massa muscular, ter um corpo bonito... Porque nós chegamos numa época que é legal você ter um físico bacana. Por exemplo, eu acho muito engraçado, Dani, quando você pega aqueles vídeos antigos da época do Silvio Santos, mano. Os caras de 30... Quantos anos você tem? Nossa, meus pais têm 60. Não é verdade? 30 anos. Você fala, meu avô falando aqui, pô. Meu, dá um negócio no peito que você fala, que é isso? É todo mundo paralelo, né? E beleza. Aí desde a época lá, na nossa juventude, pô, Malhação, a gente via aqueles filmes do Rambo, né? Do Schwarzenegger. A gente fala, cara, pô, maneiro. Pra praia. Quadrado na barriga. Ficou um ideal que a gente pensou, pô, é possível, pô, hoje em dia não pode mais, mas vocês lembram? Propaganda de cerveja. Sim. Corpão das minas, tá ligado? Aí teve depois as paniquete, tinha, pô, as dançarinas lá da época. Isso é desde o Chacrinha, né? Mas tinha. Aí, os caras olhavam e falavam assim, pô, é possível? E aí foi se descobrindo, com treino é possível. Só que tem um problema, que é o que eu falo, eu detesto hipocrisia. Eu bato contra a hipocrisia. O lema do programa é Em Busca da Verdade. Como, Dani? E vamos ser sinceros, não é que não é possível. Vamos trazer para um grupo maior. Porque isso aqui, da população, isso aqui é uma bolha. Como que hoje uma pessoa ela é capaz de ter um físico legal, sem brincadeira, no ritmo de vida infernoso que a maioria vive, cara, de trabalho, de família, de cuidado. Cara, me desculpa, que nem a pessoa mete bronca. Eu sou um desses que critica alimento ultraprocessado. Tá certo, não, inclusive eu conversava com um médico, falei, nunca foi tão fácil, doutor Alexandre Correia, ele falou, nunca foi tão fácil comer saudável. Concordo. Mas também nunca tivemos tão pouco tempo para comer. Cara, isso aí eu lembro, porque assim, ainda tem a ascensão profissional ali, né? Que você tá correndo atrás. Então, às vezes, nesse caso aí, para muitas pessoas, o físico é deixado de lado. Depois o cara vai resolver isso aí. Claro. Porque agora ele tá na fase de o cara tem que estudar, o cara tem que se formar, ele tem que ser bem sucedido na empresa dele, no trabalho. E não tem, talvez, essa cultura de que o físico em si tem a parte da saúde também, que é o que a gente deveria buscar, né? É a prioridade e a estética seria uma consequência, né? Mas se a gente for parar para pensar, eu trabalho com mulheres, né? Tenho a minha plataforma online de treinamento, eu faço consultoria online.
Quando você apela para a saúde, nem sempre você convence. Mas quando você apela para a estética, é mais fácil de convencer. Com certeza. E tá errado? Não tá certo. Porque a saúde tu não vê, pô. A estética tu tá vendo ali. Né? Olha, mas eu acho que sim, né? Respondendo a sua pergunta, tá muito mais difícil ter um físico saudável hoje, haja vista ao ritmo frenético de São Paulo. Imagina, as pessoas gastam 1 hora para chegar nos seus trabalhos, mas não tem desculpa. Isso eu queria fazer um link para sua história de vida, que eu li hoje no Instagram, no seu, acho que é o último post seu que está fixado, e eu realmente fiquei bem emocionada, meu olho até encheu de lágrima com a sua história de vida. Porque eu falei, é difícil manter um corpo hoje, mas e o que você passou há anos atrás? Você poderia compartilhar um pouco com a gente sua dificuldade? Claro. Para incentivar e dizer que não tem desculpa. Bom, primeiro eu vou começar então, né, resumidamente, do momento onde eu entro na academia. Né? Até então, eu sou a mais velha de 6 irmãos. Meus pais, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, meu pai trabalhava em 2 empregos, porque imagina, 6 bocas para sustentar ali não era fácil, né? Uau. E o meu pai chegou numa época onde ele trabalhava numa metalúrgica durante o dia e à noite ele trabalhava atrás do caminhão de lixeiro, catando lixo. Né? E era preciso nessa época, né? Então, assim, a gente nunca faltou amor, nunca faltou comida, mas estrutura financeira em termos da minha família não tinha. Eu sou a primeira a me formar, né, da minha família, de tios e tudo mais. Então, quando eu entrei, né, na academia, primeiro porque eu conheci meu esposo no mesmo ano. Ele que me incentivou a entrar na academia. Por quê? Porque ele olhava... 2002. 2002. Com 17 anos. Tá. Porque eu era extremamente magra. Mas magra, assim, eu tenho 1,67 m, eu pesava 43 quilos. Eu vi então, a sua eu era foto. muito magra. Muito diferente. E eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha de colocar um biquíni. Então, essas coisas que eu, naquela época, eu escutava muito apelido pejorativo na escola, da própria família, porque não tinha bullying, né? Hoje tem bullying, né? Mas naquela época não tinha bullying. Então, quando eu entrei na academia, era aquela história, eu tava me formando no ensino médio ainda, pensando em alguma coisa para fazer ali na faculdade e tal, né? Eu demorei uns 2 anos até começar a fazer a primeira faculdade, primeiro eu fiz administração, depois eu fui fazer educação física. E eu lembro que nessa época, quando eu comecei a treinar, primeiro porque a gente não tinha informação nenhuma. Então, você chega na academia, vai treinar, eu não sabia o que era bíceps, tríceps, o que era um agachamento, tudo, né? Você tá chegando num ambiente totalmente desconhecido. E aí você vai conhecendo as pessoas e vai conhecendo aquilo que envolve. Tem personal, tem suplemento. Então as pessoas vão te falando sobre isso, né? Como eu falei, nessa época eu não tinha rede social ainda. Mas eu lembro que eu, por exemplo, eu não tinha dinheiro para comprar whey. Então o que eu tinha que fazer? Cara, comer. Era só o que tinha, era comida. E comia o quê? Muito. O que tinha. Então, nessa época, eu lembro que eu comia muito ovo, porque ovo era mais fácil, e mandioca, aipim, né, em alguma região ali, porque era o que a gente conseguia fazer mais. Porque, imagina, você tá ali pagando, aí você entra na faculdade. Então, era eu e meu esposo, a gente já morava sozinho nessa época, não tinha como ter ajuda das outras pessoas. Tipo, hoje eu consigo ajudar os meus irmãos, né, a minha família, de uma maneira geral, graças a Deus. Mas a gente não tinha alguém para nos ajudar, né? Não tinha suporte. Então, eu lembro que nessa fase mesmo, só que o que acontece? Quando eu entrei na musculação, eu nunca parei, eu nunca desisti. Mesmo que eu não tive uma orientação muito boa. E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu tô abrindo a minha academia agora aqui na Vila Mariana, que é a World Gym. E uma das preocupações que a gente tem ali é com o professor que vai trabalhar ali. Né? Em que sentido? Cara, como é que você vai atender essa aluna? Porque eu não quero que ele atenda ninguém como eu fui atendida da primeira vez. Que imagina, você entra numa academia como essa daqui, onde tem um monte de pessoas com corpos lindos ali. Como é que aquela mulher tá entrando? Como é que ela se sente? E eu meio que fui rejeitada porque era magricelinha, né? Quem é que vai dar bola, né? Nunca, condições de fazer personal nunca ia ter, porque não tinha condições financeiras e tudo mais. Então, eu já tenho essa preocupação, né, das pessoas, desse atendimento aí com o público geral na academia. Mas naquela época não tinha isso. Então, assim, o que eu fui fazer? Eu fui fazer musculação e eu saí da musculação. Eu fui fazer aula de ginástica localizada. Abdominal e glúteo, jump, bike. Aí você imagina uma pessoa que era raquítica, muito magra, fazendo mais aeróbio e comendo errado. Só faltou fazer spinning. Não, eu fiz. Eu fiz. Pronto, pô. Por quê? Porque não precisava conversar, porque não precisava perguntar. Sim. E eu chegava pro professor...
o que é isso aqui? Ah, isso é aquilo lá, ó. Ele só apontava. Então eu não tinha essa orientação, né? Só que aí eu percebi logo que isso também não ia me trazer resultado. E aí eu troquei de academia. Só que sempre foi assim lembro da faculdade e tudo mais, né? A gente pagava 1, 2 meses, pendurava 2, 3, aí virava o semestre, tinha que acertar, aí ia lá, parcelava. Então, funcionava no sentido, quando você tem um objetivo muito claro, e eu sempre tive esse objetivo. O que eu queria? Eu queria ficar maior. Não importava se era gordura, se era massa muscular, porque eu nem entendia direito o que é a diferença de uma coisa para outra nessa época. Mas eu queria deixar aquele estado de magreza que me incomodava. Você tinha uma inspiração ali já? Nessa época, eu lembro da Gal Yates. Por quê? Porque eu via ela na revista. Porque ainda não tinha rede social, né? Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha... Revista. E eu lembro que como é que eu fazia? Como é que eu tinha essa orientação? Eu consegui uma revista dela e lá ela mostrava o treino que ela fazia, ela mostrava a dieta que ela estava fazendo e eu seguia aquilo. Eu fazia aquilo. E, obviamente, que nem sempre dava certo, né? Porque aquilo era pra ela. Sim. Só que sempre a gente teve, assim, em termos financeiros, assim, né? Muita dificuldade nesse sentido. Mas, cara, a musculação transforma. E ela começou a me transformar. Porque, assim, mesmo quando eu troquei de academia, principalmente, que eu tive uma boa experiência, então, com 2 professores que eu sempre gosto de lembrar até hoje, Jailton e Marcelo, que me ensinaram a treinar, me explicaram o que ia acontecer se eu mantivesse ali, uma constância, uma frequência. Eram os influenciadores ali, eles da foram vida os real. Influenciadores nesse sentido, né? E aí, nessa época aí, eles falavam, come isso, come mais frango, mais arroz, come mais carboidrato. Não falava carboidrato, né? Come mais batata doce, come... Então, tinha essa ajuda aí, né? Essa orientação, mas sem pesar, sem nada. Né? Porque não tinha condições ali de ter um nutricionista que seria o certo, né? Só que como eu sabia o que eu queria, né? Não ser mais magra daquele jeito, e eu comecei a treinar, e quando eu comecei a ter boa orientação, eu comecei a ganhar um pouquinho de massa muscular. Aí eu lembro que eu saí dos 43 quilos e fui para 50, 49, 50. Sabe o que era o meu sonho? Colocar uma calça jeans número 36 e ela ficar apertada na minha perna. Esse era o meu sonho a princípio. Uau! 36, porque eu usava 34 e a perna ficava solta, né? Ficava sobrando calça. Era a famosa Olivia Palito do colégio. Inclusive, esse era um dos apelidos. Tá vendo? Certeza, você... pô. Na nossa época era esse apelido, pô. E tava tudo certo. Conseguiu. É lógico, pô. Na época era isso mesmo. Você conseguiu com ovo, aipim, com musculação. ovo, aipim, musculação. Conseguiu aos 50. Frango, chegou. Na verdade, assim, eu comecei a treinar com 17 e eu comecei a competir com 27. Nesses primeiros anos, tudo que eu consegui de massa muscular, enfim, a mudança que eu fiz no meu corpo foi com treino, com dieta. Porque como eu não tinha, né, a questão da rede social ainda, não tinha o imediatismo, você não se comparava com outras pessoas. Sim. Então eu olhava pra mim, aumentavam que todo dia tava pesando na balança, mas pra querer aumentar o peso, não pra querer diminuir, porque hoje eu luto contra quase, né? Quando eu subo na balança e eu percebo que tá subindo um pouquinho, eu já fico dizendo, opa, não, tem que tirar o pé aqui, tem que fazer mais cardio, né? Só que as dificuldades não eram como hoje, por exemplo, porque hoje a galera vê dificuldade em tudo. Então, naquela época lá, se eu chegasse em casa meia-noite e tivesse que levantar às 5, tava ok, fazia parte da vida pra você ser alguém na vida, entendeu? Você tinha que trabalhar muito, você tinha que dormir pouco e você tinha que fazer aquilo que precisava ser feito, porque ninguém ia te dar nada. Hoje, talvez a galera tá esperando muito cair alguma coisa, né, do céu, alguém te ajudar, alguém te dar alguma coisa. E eu sabia que nunca foi assim, né? Na nossa época não era assim. Então você tinha que ir lá e correr atrás do teu sonho. Tá, dormia pouco, trabalhava bastante, as coisas foram melhorando, o corpo foi vindo, o shape foi vindo, até chegar o dia de querer competir, né? Na verdade, também eu era muito tímida. Então não foi bem assim para competir a primeira vez. Eu queria fugir do backstage na primeira vez. E eu ia te perguntar sobre isso, sobre o backstage. Backstage, eu comentei uma vez aqui com a galera, eu entendo o esporte, mas o backstage é um lugar meio complicado, não é? É um lugar, às vezes, que é pesado. Não é? Que o clima, às vezes, é pesado, sabe? Porque, você pensa, né? É muito... a competição, ela tá lá, né? Porque, assim, sabe se a gente... Os bons atletas, e Arnold fazia isso... Cara, o cara tava lá olhando para os outros e, assim, se admirando, né? Sim. E isso colocava uma pressão psicológica, e ele fazia isso propositalmente, né? Nos outros, Nos né? outros. E eu lembro que uma
e não foi proposital, mas eu ficava tão tranquila às vezes no backstage, no sentido assim, cara, eu já fiz o meu trabalho. Nada do que eu vá fazer aqui vai mudar alguma coisa nesse momento. Então eu tava lá curtindo, eu conversava com as meninas, isso era tranquilo, só que isso deixava elas de certa forma apreensiva, porque mostrava que eu estava extremamente confiante. E nesse esporte, confiança conta. Porque se você tá confiante, você desfila bem, você se apresenta bem, você não acelera, você não tropeça, você não tá tremendo. Porque até isso, quando você tá lá, às vezes reduziu um pouco o carbo, tirou um pouco a água, o músculo às vezes ele começa a dar aquela tremidinha. Quando o árbitro olha, você tá ali, o teu glúteo tremendo ali, a perna tremendo, o queixo às vezes tremendo, mostra que você não tá tão confiante. E isso pode alertar ele de alguma, de talvez ver um defeito ali que ele não tá vendo naquele momento. Porque fisiculturismo é isso, o árbitro procura defeito em cima do palco. Porque praticamente todo mundo é o melhor, né? Você entra ali deveria entrar na tua melhor versão. Sim. Então o árbitro ele não tá procurando quem tá melhor, ele tá procurando eliminar primeiro quem tá pior, né? E isso, né, a parte da confiança às vezes faz você mostrar um ponto fraco teu que você não mostraria se você tivesse realmente relaxado. E só que o que acontece também, né? Hoje, antigamente as poses, tudo mais, eram paradas, né? Você fazia pose, tinha pose compulsória, a pose ela era igual para todo mundo, então ficava mais fácil do árbitro avaliar. Então a pose de frente ela era igual para todo mundo, a pose de perfil, a pose de costas era igual para todo mundo. Hoje, não. Hoje você pode ter uma pose diferente da minha, né? Uma pose de frente diferente da minha. E aí isso traz um benefício para a pessoa, que ela vai conseguir fazer uma pose que ela vai conseguir valorizar mais o físico dela. Mas como é que o árbitro vai avaliar isso? Né? Como é que ele avalia se eu sou melhor do que você se a gente está posando diferente? Exato. E isso começou a trazer muito... Já é um esporte subjetivo, né? Isso começou a trazer... Já é um esporte subjetivo, você falou tudo. Então, assim, quando dois atletas da mesma categoria estão posando de uma maneira diferente, isso traz para as pessoas que não têm uma noção ali do julgamento, do que o árbitro está vendo, algo que pode ser assim, mas por que o fulano não ganhou se ele estava melhor? Visivelmente ele estava melhor, porque às vezes no Instagram ele está melhor, né? Lá posando sozinho ele está melhor. Sim. Só que aí o atleta, eu fui lá e posei de um jeito que eu escondi a minha cintura que é larga. E a menina que estava melhor do que eu posou mais de frente e a cintura pareceu mais larga. E a minha, que era mais larga, naquele momento pareceu menor. E aí eu venci. Mas como é que ele vai avaliar as duas pessoas iguais, se elas estão posando diferente? Né? Essa é uma questão interessante. Até te perguntar, eu tenho duas perguntas para te fazer nesse ponto, para passar para a Dani de novo, que eu queria tratar um negócio diferente contigo. Sobre o julgamento do esporte. O fisiculturismo diferente, por exemplo, do futebol, que é o gol, a Fórmula 1, é a subjetividade do árbitro, ainda que com critérios ali estabelecidos. Mas a gente sabe como que é, porque às vezes de um campeonato para o outro parece que muda a regra do que os árbitros estão querendo de um campeonato para o outro. Será que não está na hora, pelo menos, de um quarto, sei lá, são 3 árbitros, um exemplo, de um quarto árbitro como inteligência artificial? Cara, eu sou primeiro eu sou a favor do quê? Cabine tipo VAR, separada. Tá ligado? Você teria que ter, às vezes, até na antiga federação eram 7 árbitros e a maior nota era eliminada e a menor nota era eliminada, já para não ter esse viés, né? De repente é uma afinidade maior com um atleta e outro, que a gente sabe que, cara, digamos assim, eu treino você. Sim. Você treina na minha academia, eu sou árbitra. Ou tu é da minha empresa lá que eu curto pra caramba, tá ligado? Exatamente. Então, assim, tem umas coisas no nosso esporte que para ele realmente ganhar uma notoriedade e força, a gente vai ter que mudar. Para mim, o árbitro ele não deveria ter contato um com o outro. Por que eu preciso saber a tua nota? Claro. Ou para quem você votou, em quem você colocou em primeiro, segundo, terceiro. Perfeito. Eu tenho que ter a minha opinião e julgar da forma que eu entendo que aquele atleta merece, né? Então, para mim, deveria ter cabine já, separando um árbitro do outro e eles não ter contato. Essa nota deveria ir para um lugar, computador, né? Claro, Um sistema ali Sim. que vai fazer esse scorecard ali, digamos Sim. assim. E o árbitro ele só vai saber quem venceu mesmo na hora que saiu o resultado. Perfeito. Porque aí ele não vai poder julgar. Porque eu já fui julgada da seguinte maneira. Eu tava me apresentando e eu vi que o árbitro tava ok. Aí, de repente, o árbitro do lado... teve uma conversa... E aí, aquele que aparentemente estava gostando do que estava vendo... fez o seguinte... É verdade, não vi isso. Entendi. Entendeu? Então, mas a inteligência artificial acho que ela é uma sacada boa. Por quê?
Porque é banco de imagem. Aham. Você vai pegar as imagens de todas as campeãs de todos os tempos, você vai colocar dentro do padrão prompt que você quer. E, cara, você tem ali um juiz imparcial, pelo menos no voto de Minerva, tá ligado? Não era interessante? Não, eu acho super interessante. E também uma outra coisa que poderia ser é o voto ser aberto. Por que o voto não é aberto? Vai, vou ficar chateado se eu ganhei o terceiro de um árbitro? Não, eu vou saber que por que ele me deu o terceiro, tentar melhorar. Boa. Né? Boa. Agora fica assim, não, então a gente em comum acordo, a gente achou melhor tal coisa. Pô, daí não dá. Porque assim, olha só, já é um esporte que bota a tua saúde em risco. Então isso tinha que ser mais transparente. Tinha que ser, porque já é subjetivo, não tem como. E a gente sabe que tem gostos, né? Tem árbitro que gosta mais seco, tem árbitro que gosta mais volumoso, Sim. tem árbitro que gosta, sabe, tem um perfil físico que ele gosta mais. E assim, não estou dizendo que ele vai fazer isso propositalmente, mas né, no inconsciente ele vai votar naquilo que agrada mais aos olhos dele. E é o que você falou, né? Um ano inteiro, às vezes, para aquele momento, para aquela apresentação e a saúde no limite, na subjetividade ou no favoritismo, né? No partidarismo de um árbitro, você ser colocado ali em terceiro, quarto. E assim, né? Aí uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta agora. Pode fazer, bora. Por que você acha que isso parece tão fácil e tão simples de fazer? Por que não é feito? Porque todos os campeonatos são bancados pelas empresas, cara. Esquece. Não é o público que paga, não é nada disso. São os patrocinadores. E aí vai do bairrismo. Essa é a grande verdade. Seria mais ou menos como se, sei lá, num campeonato de futebol, os 4 grandes times, os maiores patrocinadores bancassem. Cara, se fosse subjetivo, tem que ser um dos 4 lá para disputar. Aí lá em cima, beleza, os 4 vão disputar, mas são só os 4. O resto ali é tudo figurante. E não é isso que parece quando você pega um campeonato, por exemplo, o Mr. Olímpia, que é para ser o maior campeonato, né, do nosso esporte, né? Aí tem 60 atletas no palco. Não tem. É impossível. O cara passa. Exato. Não tem como o árbitro ver. Então, assim, ele vai ver aquele cara que ele já viu em algum momento, que ele lembrou. Um cara que já competiu mais vezes. Ou alguém que tá ali meio que na mídia fazendo algum barulho. Perfeito. Né? Então, por isso que eu falei que o atleta, ele não pode entrar na caverna dele e treinar e pensando em competir só fazendo isso. Ele precisa estar lá postando físico, às vezes entrando numa polêmicazinha para o nome ganhar relevância, sabe? E isso acaba prejudicando, no meu ponto de vista, essa parte que é ali mesmo, do cara entrar... Porque para mim o atleta ele deveria poder entrar na caverna, fazer o treino dele, fazer a refeição dele, descansar e se preparar para aquela competição. Mas isso hoje, na atualidade, é meio que se o cara fizer isso, não tem como, ele não vai ser ninguém. Agora a gente estava falando sobre facilitações do nosso tempo, né? Vou parar por um momento aqui de merchan rápido, né? Mas eu ganhei um presente recentemente, eu tenho que mostrar aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é cabuloso. Você que tá vendo aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse G-Shock aqui. Bonito, hein? Isso aqui é inteligente, pô. Isso aqui é um G-Shock que calcula tudo. Coração, sono. Você que treina todos os tipos de modalidade esportiva, tá ligado? A G-Shock lançou, tá patrocinando aqui, graças a Deus, o programa. E aí, esse é um lançamento deles aí para competir com alguns do mercado. Só que é o melhor custo-benefício de todos. Então, para quem treina, qual que é a vantagem de ser G-Shock? Tu já tá ligado. Pode bater, pode cair, pode puxar ferro que não vai dar pau nenhum. E aí, bom, minha alegria, mas eu espero que também para sua alegria, Dani, nós temos um presente para você. Bora? Sim, temos um presente, uma alegria, uma honra dar esse presente para você. Eu fiz questão de entregar aqui pessoalmente. Legal, porque, gente. Eu adoro Angela, presentes. G-Shock é... Sobe lá na câmera aqui, ó. Sua câmera ali, ó. Ah, é aqui. Aí, porque G-Shock é uma marca que tem como lema resistência absoluta. E tem tudo a ver com o nosso esporte. Então não poderia trazer, né? Você não poderia ser uma presenteada melhor. Bom, vou te dar na caixinha e você abre, porque o presente é seu. Peraí. A caixinha já é bonita aqui, ó. Olha só. Ai, acertou a cor, hein? Olha que lindo, gente. Não, e o negócio é que ele é funcional, é potente, é resistente e é bonito. Exatamente. Olha que lindo, gente. Olha aqui, cabuloso, né? Essa é o E grande... o que ele faz tudo? Não, ele tem 200 metros à prova d'água e é um relógio que tem a resistência absoluta. Então, ele é projetado para você estar
em diferentes de ambientes, nos ambientes mais hostis. Ele até a prova de lama, 200 metros a prova d'água, antimagnetismo, ele é testado em baixas temperaturas, altas temperaturas. Então, é um relógio à prova de tudo. Tu sabe qual que é a história do G-Shock, não? Não sei, não. É um japonês maluco. O que aconteceu é o seguinte: ele ganhou o relógio e quebrou a porcaria do relógio dele, tá ligado? Ele falou, pô, não é possível. Ele amava o relógio. Não, é linda essa cor. E ele era engenheiro da Cássio. Aí ele falou, vou fazer um relógio indestrutível. Aí o cara começou a fazer os relógios e jogar pela janela pra ver se quebrava, entendeu? Até o dia que ele desenvolveu um que não quebrou. Aí ele falou, pronto, criei o G-Shock. Aí daí Depois pra frente... eu vou aprender como é que mexe aqui, né? É esse. É super simples, super intuitivo e ele ficou lindo em você. Olha o gente, destaque. olha Legal. E esse é um, Obrigada, é um adorei. relógio casual para você sair. Com Tenho certeza que você vai usar ser muito usado, com certeza. Lindo, lindo, lindo. Pô, já Muito tá a bonito. primeira a ganhar um presente aqui Poxa, de um relógio, olha, hein, meu? olha, Pô, isso é... Adorei, gente. Não é todo podcast que ganha relógio, não, viu? Não, e esse aqui tá bonito mesmo, hein? É isso aí, pô. Agradecer a G-Shock. Viu? Muito obrigado a G-Shock aí, ó. Olha pra Já cá vou ficar pra mim. usando. Muito obrigado a G-Shock. Muito obrigado aí pelo presente pra... Pô, Ângela Borges, referência do esporte aí. Gente, Graças legal. a Deus, é isso aí. Adorei mesmo, viu? Tá muito a bonito. Única marca que tá no Guinness Book pela resistência absoluta. Olha só. Passou um caminhão de 17 toneladas em cima de um G-Shock, ele permaneceu Gente, então esse aqui é intacto. pro resto da vida. É. É um relógio pro resto da vida. Resto Esse da é. vida. E agora eu queria falar de polêmica. Vai, polêmica. Assunto polêmico. Bora. Bora. Nós estávamos falando um pouco antes de iniciar aqui a nossa conversa sobre uma geração fraca dos dias de hoje. E pensando na relação coach-atleta, abusos, o que você pode contar algumas coisas, como era quando você começou, hoje em dia, é diferente o relacionamento? Existe reclamações, atletas que não se submetem, por exemplo, como que é isso? Assim, Posso completar rapidinho? Pode. É pelo seguinte, qual que é a polêmica do nosso tempo? Assédio psicológico que é falado. Então, é óbvio, isso é muito dito hoje nas empresas, no corporativo, seja mulher ou homem. Não, ele tá me assediando psicologicamente, né? Abusando de mim psicologicamente, aquela coisa. Na nossa época era cobrança. Era tipo assim, resultado, tem que fazer, acabou, e todo mundo se virava. Existiam abusos, isso é indiscutível. Só que no esporte, Ângela, no esporte eu não sei. Acho que é isso, não é isso? Sim. É essa a ideia, vamos falar sobre isso. Cara, eu acho que talvez esse abuso, quando a gente tá pensando, né, dessa parte mais psicológica, vamos tirar o abuso, né? Moral. Moral, sexual, enfim, porque isso vai além do que... Isso é crime e acabou e ponto. Não É tem que aqui fica muito subjetivo, psicológico. Não tem o que a gente discutir em relação a isso, né? Perfeito. O que eu percebo que acontece? Bom, primeiro, coisas que eu vivenciei, né? Que eu vi acontecendo com pessoas, né, muito perto de mim. Às vezes o coach, ele acha que ele é dono do atleta. Esse abuso psicológico, ele vem de um cara que... Pensa, você tá treinando. Você tá lá embaixo de uma barra de agachamento, você tá num leg press, com carga, sob pressão. Você tá ali num momento de superação, mas assim, às vezes não é o teu corpo que falha, às vezes é a tua mente que falha, né? E naquele momento ali, tudo que te falar pode ter um efeito que nem sempre é benéfico. Então, assim, a motivação, o que o meu primeiro coach falava pra mim? A fulana tá lá fazendo mais 10 repetições e você tá desistindo agora. Isso eu via como algo ruim? Não, de fato era. Né? Porque eu respondia a esse tipo de feedback. Mas hoje, se falar isso pra algumas pessoas, elas começam a chorar. Então, dependendo pra quem você fala isso, a pessoa... Ai, meu Deus, então agora eu não consigo. Vai começar a chorar. Então, tem esse... Talvez hoje tá um pouquinho mais nesse sentido da galera não aguentar. Que é aquilo que a gente tava falando. Cara, se dá medalha pra todo mundo... Né? Todo mundo ganha alguma medalhinha ali lá na escola, então já começa. Hoje a gente está pegando essa geração aí que está começando a vir para o mercado de trabalho, não só para o esporte, mas para o próprio mercado de trabalho, que a galera não está aguentando pressão nenhuma. Tipo, o chefe falou torto, a galera já tem que fazer tratamento psicológico, porque o chefe falou torto, né? Então eu via muito disso, isso funcionava comigo, mas não funcionava. A mesma pessoa fazendo isso com outros atletas não funcionava. Tipo, o atleta entrava em depressão. Né? Então, assim, eu sei o que funcionava ali pra mim. Mas o que era muito ruim, por exemplo, de você fazer com um atleta quando ele tá lá nesse momento ali, né? Levantando a carga muito superior ao que ele fazia e tal. Cara, dependendo do que tu fala pra ele ali, ele vai interiorizar aquilo e aquilo depois vira um problema. Tipo, você não consegue.
Você é incapaz. Não, ou antigamente era muito assim, o atleta ele não perguntava pro treinador por que eu tô fazendo isso. Mas por que eu preciso fazer isso? Ou por que eu tô... Qual é o sentido? Hoje a gente percebe atletas mais preocupados em saber o porquê que tá fazendo tal coisa. Hoje eu seria essa pessoa. Eu queria saber, tá, mas por que eu tô usando tal coisa? Né? Porque sou eu que tô fazendo. Claro. E antigamente não, você só fazia. E não tinha essa... Era meio que assim, cara, era um crime, era uma falta de respeito você perguntar pro seu treinador, mas por que eu tô fazendo 50 repetições? Mas por que eu tô comendo 7 ou 8 vezes no dia? Né? Você não podia fazer isso. E aí eu lembro, né, de muitas pessoas nesse sentido, de muitas meninas ali, né, de treinadores que a gente conhecia e tudo mais. Cara, a pessoa, ela se achava incapaz, por exemplo, de numa mesa redonda. Tá? A gente está aqui numa conversa, você é atleta de tal modalidade, eu sou, né, do fisiculturismo, você é do futebol, de repente você é do basquete. Ela não conseguia ir lá e ela falar do esporte dela. Porque ela precisava do coach atrás, do treinador. E tanto que você vê muitas pessoas falando isso assim hoje. Não, meu treinador fala para eu fazer isso. Não, o meu treinador fala isso. Tá, mas e você? Qual é o teu nível de conhecimento naquilo que você está fazendo, do teu esporte? Né? Você pode falar por você? Porque assim, tá, o treinador ele vai ficar conhecido. Se o atleta vencer, ele vai ficar conhecido, se o atleta, né? Só que tem muito treinador que ele quer aparecer antes do atleta. Ele não vê que o resultado dele, ele vai aparecer se o atleta dele for bem. Sim. Né? E a gente tinha muito esse problema de ego antigamente. Hoje, sinceramente, eu não sei se ainda é dessa maneira. Mas não é coisa muito de brasileiro? Porque eu acho que o americano, ele bota tudo em contrato. É muito coisa de brasileiro. É profissional. Porque eu acho que o brasileiro, como é muito paternalista, o treinador acha que é pai do atleta, quer mandar no atleta. Chama de pai. Chama de filho. Aí se separar, traiu, abandonou. Exatamente. Pô, meu, é um trabalho. É um trabalho, é uma aliança profissional. Exatamente. Não, e às vezes não deu certo. Exato. A tua linha de trabalho, a tua linha de pensamento não dá certo com a minha. E tá tudo certo, tá tudo bem. E pode não dar naquele momento. E depois... De repente tu evolui na vida, tu pode voltar e dar certo depois, pô. Mas agora, o fato é, hoje a galera não responde tão bem a feedback negativo. Entendi. Como era antigamente. O problema é cair nessa onda de assédio psicológico, digamos assim, porque no esporte, na minha visão, né? Tô falando de esporte, é impossível tu não provocar motivando, entendeu? Essa motivação, em algum grau de provocação. Aí se a pessoa já entra numa passividade e num vitimismo, digamos assim, aí não tem nem esporte mais, pô. Não, e a gente tem muito isso no nosso esporte, aquela galera que ainda fica assim, pô, fazer dieta, ai, que saco, tem que fazer dieta, ai, tem que comer isso, ai, não, tem que tem que fazer cardio. Nossa, gente, cara, onde é que você tá? Você tá num lugar que você tem que fazer isso todos os dias. Você vai ficar reclamando disso? Isso foi um dos motivos pelo qual hoje eu, Ângela, não treino, assim, atletas. Um ou outro, porque eu escolho ali a pessoa, enfim, justamente nesse sentido da pessoa colocar uma dificuldade em algo que ela quer fazer. Porque assim, ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e falar assim, você tem que competir, você tem que fazer dieta, você tem que fazer cardio, você tem que treinar com intensidade. Não, é uma escolha minha. Então, isso era algo que me incomodava muito. E aí, até o Vander, né, meu esposo, às vezes falava pra mim assim, cara, você tem que contar um pouco mais, mostrando como é que é as dificuldades, mas mostrando que você supera. Porque eu sempre deixava as coisas parecer que era muito fácil. Entendi. Porque, cara, tem que comer isso? Tá bom. Então a gente vai comer isso. Sim. Tem que fazer 2 horas de cardio? Tá bom, então é isso que vai ser feito. E tá tudo bem, vida que segue, né? E hoje a galera tá muito nesse sentido, assim, tudo é difícil. Sim. Tudo é pesado. Nossa, tem que ganhar um prêmio porque eu faço dieta. Mas eu acho tenho que ganhar um isso aí... prêmio porque eu treino. Mas aí tem um movimento, Ângela. É porque todo mundo quer ser atleta, mas nem todo mundo pode ser atleta. As pessoas têm que entender que isso é quase um chamado da vida. Eu falo isso. Vou falar uma coisa até que é polêmica, mas eu vim da Rússia, eu vivi 17 anos lá, tô trazendo a mentalidade que eu aprendi lá. Por exemplo, faculdade é para todo mundo? Não. Nem todas as pessoas têm condição de fazer faculdade, cara. Não tem. Todo mundo pode ser médico? Não. Tem pessoas que não têm capacidade para isso. Todo mundo pode ser policial? Também não. Você vê que não tem... Nós temos chamados internos. Atleta é atleta, cara. Atleta, ele se submete a uma carga, a uma intensidade, a um estilo de vida que demanda autossacrifício. Só que na nossa geração,
digamos assim, principalmente com a popularização aí do Instagram, aquilo virou uma vitrine do tipo, ai, que legal, que lindo. Romantizaram alta performance, bichão. Tu vai não ser tem cobrado. nada de romântico lá. Tem romantismo. É a né? geração que é criada pela rede social, então o pai e a mãe é o influenciador, então tá tudo muito fácil, tudo muito bonito, então eles acham que ser atleta é fácil. Cara, e aí na hora do treino... E não é. E não tem, assim, né, por mais que a gente fale assim, hoje tem muitos recursos, de todos os sentidos, né? Cara, se você não fizer aquilo com muito amor, com muita devoção, não importa, você não vai chegar lá. Porque é todo dia. Então, assim, você não vai estar motivado todo dia, mas todo dia você tem que treinar. E isso você aprendeu com seus pais, nas dificuldades da sua infância? Ou você foi adquirindo, a base foi ali? Eu acredito que a base, ela sempre vem de casa. Né? Eu via os meus pais levantando muito cedo para trabalhar, eu via os meus pais chegando muito tarde, sempre foi tudo muito contado para não faltar. Então, com certeza, né, essa base familiar ali de valores que a gente fala, cara, que é aquilo que a gente estava falando antes, certo, errado. Então, e quando você tem isso muito claro na tua cabeça, você sabe pelo menos o caminho que você pode seguir, né? E com certeza isso veio muito dos meus pais. Depois também quando eu conheci meu esposo, que a gente tinha essa mesma linha de pensamento ali no sentido, cara, a gente quer alguma coisa, a gente vai ter que correr atrás, vai ter que buscar, porque as coisas não vão cair do céu. Então, o que hoje eu percebo, assim, principalmente falando desse negócio de patrocínio, né? Porque, cara, hoje eu tenho, 6, 7 patrocínios, mesmo não competindo mais, né? Que a gente fala patrocínios, né? Você é um colaborador ali daquela empresa, né? Exatamente. Você é um sócio da empresa. É, um sócio da empresa. Porque, assim, o que é o patrocínio seria o quê? Eu dou isso aqui pra você, essa ajuda aqui, você faz o teu negócio e não tem uma reciprocidade, né? Uma devolutiva ali no caso. E não é isso que acontece, né? Você trabalha para aquelas... É um compromisso, você trabalha para aquelas empresas. Então, hoje a gente tem uma agenda de postagem, tudo, você segue aquilo ali, porque isso é o teu trabalho. Só que, às vezes, a galera essa é a parte boa. Você tá vendo, tá postando a própria Fiber, tô postando o relógio, que agora é legal, ganhei esse relógio. Essa é só a parte boa, mas o que vem antes daquilo, quanto que você teve que ralar? Você falou, morou 16 anos na Rússia, 17 anos na Rússia. Você hoje representa essa marca, mas quantas vezes que você já fez que já deu errado pra dar certo? Claro. Sim. Né? Então, assim, hoje a pessoa vê o que deu certo. Mas eu já errei muito pra dar certo. E, assim, eu tenho uma carreira extremamente vitoriosa. São mais de 60 títulos de primeiro lugar. Mas eu também já perdi. Quando eu aprendi mais? Quando perde. Quando eu perdi. É que ninguém vê os tombos, né? Ninguém vê os tombos. E aí eu acho que isso, principalmente, né, quando eu vejo a dificuldade dos meus pais, primeira coisa eu não quero passar por essa mesma dificuldade. Então, assim, cara, eles sempre trabalharam muito. O que eles não tiveram a oportunidade? De estudar, de ir em busca de mais conhecimento. Tá, isso eu tô tendo essa oportunidade, tô criando essa oportunidade. Porque eu nasci numa cidadezinha do interior, eu poderia estar lá até hoje. Mas eu tenho algo que eu sempre falo pro Vander, né? Cara, quando o negócio tá muito bom, quando tá tudo muito calmo, a gente começa assim... A gente precisa fazer alguma coisa errada, né? Cara, a gente precisa mexer em alguma coisa aqui. Porque nada cresce, né? E é a história do... Quando você perde, quando você não vence, você cresce mais. Por quê? Quando você só tava vencendo, você olha, cara, eu não preciso mudar nada. Tá numa zona de conforto, você tá na zona de conforto, não precisa mudar nada. Quando você perde, ou quando não dá certo no teu trabalho, ou quando você, de repente, investiu em algo e aquilo não trouxe o retorno que você queria, você vai estudar mais sobre aquilo e ver aonde você errou para não errar novamente. Teve alguma derrota de campeonato que te foi marcante, assim, e te fez, tipo, cara... E foi um gatilho legal pra tu mudar mais? Foi, pra melhorar? Com certeza. O primeiro Olímpia. O primeiro Olímpia, que foi 2021, né? Eu fiquei em segundo. E eu fui muito julgada por ficar em segundo. Por ser a segunda melhor do mundo. É muito doido isso, né, cara? Perdeu. Tá, calma. Tipo assim, a segunda melhor do mundo não é tão ruim, né? Lógico. No meio de uma multidão. Mas o que acontece ali? Bom, primeiro, tudo se encaminhar... O corpo, o físico estava ok, a apresentação estava ok, estava tudo perfeito. Eu vou falar por ti, as regras do jogo mudaram em cima da hora. Ela entendeu? Pra resumir da paróquia. Era pra ela ter sido campeã, mas muda a regra do jogo, aí pronto. Mas enfim, né? Tá ligado? Vida que segue, né? Eu tô falando porque é o que foi, é o que é, vai fazer o quê? Mas aí o que acontece? Não é que eu não esperava em nenhum momento que eu não fosse vencer. Mas tudo indicava que eu tinha grandes chances de vencer. Né? E o que aquilo me trouxe? Cara, calma aí, o que você tá fazendo aqui? Porque aí eu fui olhar pra mim, né? Porque a primeira coisa, não adianta eu querer culpar alguém.
Eu tenho que olhar se eu não deixei de fazer algo. Treino. Não, eu treinei 100%. Dieta, eu fiz 100%. Pose, eu ensaiei 100%. Eu fiz tudo 100%. Cara, não depende de mim. Aquilo ali pra mim foi um choque, um banho de água fria no sentido assim, ó, você não pode sofrer por algo que você não tem controle. Claro. E aquilo eu trouxe pro resto para as outras áreas da minha vida. Até onde você tem controle? Eu tinha o controle até eu subir em cima do palco. Depois que eu subi em cima do palco, eu não tinha mais controle. Então não adiantava eu ficar ali me lamentando, mas assim, eu chorei quando eu não venci, porque eu queria entender o que eu tinha feito de errado, Sim. né? Por quê que eu não tinha vencido se aparentemente eu teria grandes chances de vencer ali e todo mundo que estava lá assistindo achou que eu fosse vencer, né? Mas é isso ali. Então eu trouxe um grande aprendizado dessa derrota, digamos assim. E aquilo me norteou em outras coisas na carreira como atleta e também fora do campeonato. Tá, peraí, você vai fazer isso aqui até quando então? Agora você sabe que funciona assim. É assim que funciona, você vai continuar jogando? Tá, então você sabe das regras, essas são as regras do jogo. Vou continuar jogando até o momento que eu achar que não vale mais a pena. Que eu estou... não está sendo mais... A balança está negativa. Então, quando eu decidi parar, a balança estava negativa. Em que sentido? Eu estou me doando muito e não estou tendo tanto retorno. Então, eu deixo de competir para me dedicar a outras áreas, né, da minha vida e fazer outras coisas que independem do fisiculturismo. E eu acho que eu fiz uma transição de carreira, assim, do meu ponto de vista, que foi suave. Ah, Ângela, você não sofreu? Você não pensou que... o que vai acontecer com você quando você... Eu acho que todo atleta tem isso na cabeça. Esse é o drama de vai todo ser atleta. Quando eu não competir mais? Quem eu vou ser? Quem é a Ângela Borges que não é atleta? Exatamente. Né? Não, calma aí. Bom, primeira coisa. Cara, eu criei algo... eu não sou só atleta, eu sou formada, eu tenho 2 faculdades, eu tenho várias especializações, né? Então, primeira coisa, você não é só atleta, você é uma profissional. Antes de ser atleta, eu era uma outra pessoa, eu já era profissional. E aí, como é que você tira proveito agora do fisiculturismo para tua área? Bom, graças a Deus eu não estava fazendo direito, por exemplo, que eu talvez não tivesse como tirar nenhum proveito ali do esporte, né? Mas eu estava eu tinha estudado educação física. Tinha conseguido fazer uma mudança no meu corpo que com certeza eu poderia ajudar outras mulheres a fazer essa mudança, né? A passar por esse processo também. Desenvolvi ali, nesse período, né? O Tinha Ângela Borges, enfim, minha plataforma de treinamento online. Depois fui convidada para ser professora de pós-graduação na faculdade. Então, as coisas... E por que isso aconteceu? Porque a gente sempre andou no caminho certo. Perfeito. Então eu deixei de competir e parece, no meu ponto de vista, as empresas viram mais valor. Porque quando eu competia... tinha menos tempo, né? Eu tinha menos tempo. Você é muito atleta. Eu sempre falo assim, a gente tem 100% da nossa capacidade. Sim. Ninguém tem 120, você tem 100. Como é que você vai distribuir esses 100%? Com a tua família, com o teu trabalho, com o fisiculturismo. Então eu era assim, 80% da minha vida era o esporte. 20% era a minha família, os meus outros trabalhos, o meu relacionamento, os meus amigos. Aí a balança começou a ficar negativa. Claro. Poxa, 20% para 80%, tá ruim esse negócio aqui, né? Sim. E aí foi quando, tipo, as coisas meio que clarearam, assim. Então eu digo que essa derrota, ela foi boa. Sim, porque ela centrou você para todo o resto da tua vida. Exatamente. Né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Porque senão, talvez eu estaria lá até hoje, buscando algo que independe de mim. E é porque também você teve esse olhar sobre entender que tem tempo. Né? Esporte é esporte. Nosso físico tem um tempo, tudo tem um tempo. E tem um tempo. nós não somos isso. Nós somos além disso tudo. Exatamente. Nós temos algo que é eterno dentro da gente. Só que a gente está tão apegado à matéria, tão apegado às coisas, a resultado, à fama. E a gente esquece que tudo é passageiro. Que no final das contas, por exemplo, independentemente, você é uma mulher casada há 20 anos. O que é mais importante do que os nossos casamentos, mano? Não tem nada mais importante do que a pessoa que a gente ama, pô. Exatamente. Até porque se aquela pessoa não tá do teu lado, você não chega onde você... Não é verdade? Cara, hoje eu falo, né? Eu falo isso várias vezes. Já falei isso muitas vezes. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tinha um suporte ali, né? Um suporte do meu esposo. Primeiro, me incentivando. Segunda coisa, puxando a orelha quando precisava. Colocando na direção. Porque, apesar, né? Hoje eu sei que ele sofria mais do que eu. Eu tenho certeza que ele sofria mais do que eu. Porque eu via a preparação de uma maneira, ele via de outra. Eu via a vitória de uma maneira, ele via de outra. E a derrota também. Então, assim, ele não infartou até hoje, ele não infarta mais. Agora, eu ia te fazer uma pergunta curiosa sobre backstage. Eu perguntei uma vez para algum atleta, não vou lembrar quem, mas enfim. Cara, o backstage, ele é um ambiente complicado, psicologicamente ali, a gente já sabe. Mas além disso,
eu não sei se eu tô falando bobagem, tá? Eu tô falando como alguém que vê de fora. Não é um ambiente um pouco invasivo demais? Porque eu tô falando de profissionalismo, entendeu? Tô falando de profissionalismo, pô. Em que aspecto, Anjo? Eu vou dizer por mim, tá? Por mim. Eu não me sentiria à vontade de imaginar, por exemplo, a minha mulher ali seminua praticamente, uma pá ali praticamente fica de fora, rola isso. O que isso é errado. Mas tu sabe que rola, Eu já vi. Então eu não tô falando bobagem. E ali uma pá de cara, todo mundo junto. Ah, não. Até acho que essa atleta falou assim pra mim, não, mas lá ninguém tá pensando em nada. Eu falei, pô, eu não sei o que... Você pode não estar pensando em nada, mas eu não sei o que tá passando na cabeça de qualquer outra pessoa. E eu tô falando o seguinte, tô falando de profissional. Tô falando do clube lá do bairro que tá fazendo um campeonato qualquer. Tô falando, de campeonatos nacionais, pô. Será que não deveria ter um pouco mais de cuidado? Isso é a primeira coisa, falando de backstage. Eu nem tô falando da apresentação. Por exemplo, eu posso falar uma coisa muito absurda, mas vou trazer um pensamento russo, que pra mim tá errado, tá? Mas é só pra ilustrar. Pros fisiculturistas russos, o fisiculturismo no feminino é uma coisa de segundo. Por quê? Pelas posições que muitas vezes as mulheres têm que ficar em cima do palco. Porque eles acham aquilo agressivo, tá ligado? É tipo, objetifica demais a mulher ali. E os caras tratam assim, não quero ver minha mulher ali, aquilo ali, velho. Tá todo mundo vendo tudo ali, tá ligado? Aí eu entendo que a posição pra mostrar a gota que não tem pele sobrando. Mas, gente, eu tô... Cara, tem uma tô falando de seres humanos, cara. Porque assim, ó... antigamente era cobrado muito o negócio, a pose é ereta, a pose de costas. Ela deveria ser ereta. Pô, agora tá quase, tu sabe, tá quase parece de 4, um stiff, cara. Né? Não cara. Então, assim, então, lógico, louco, né? Tá vendo, Daniel? Não tô louco. Só que aí você vê assim, ó... algumas atletas fazendo isso, obviamente, o que é muito ruim. Só que a gente vê muito isso, muito, que é pior ainda, sabe? Que começa lá, essa parte assim, a pessoa tá fazendo um aeróbio, uma bike, e ela tá lá de calcinha, e ela tá filmando o aeróbio dela. Então, o negócio, ele começa antes disso. Né? Aí vai daquela pessoa que pra ela aquilo não tá nem aí, mas ela tá, cara, eu não me sinto à vontade quando eu vejo uma outra mulher passando por isso ou fazendo isso. E por mais que a gente sabe, né, que a visão, o olhar dentro do backstage para um atleta e outro, cara, você tá ali olhando assim, será que a perna dele é maior que a minha? Será que o ombro dele é maior que o meu? Você não tá olhando sexualmente aquela pessoa, né? Mas é um ambiente onde transita muitas pessoas também. Se fosse assim, Ângela, personal trainer não pegava aluna casada por aí. Ambiente profissional pro profissional, não é verdade? É de intimidade, cara. Eu tô falando de campeonato profissional. Hoje a gente já consegue ter assim, né? É separado a parte da pintura. Isso já é uma grande evolução. Então, o atleta homem, ele tá pintando num ambiente, a atleta mulher tá pintando no outro ambiente. Porque você fica sem roupa quando você tá passando a tinta, né? Ou com roupa, tipo, muito pequena, assim, muito minúscula, né? Mas a maioria fica sem roupa e você fica lá numa posição meio aberta para secar a tinta também. Só que aí, assim, né, hoje é separado. Mulher vai para um quarto, digamos assim, e o homem vai para o outro. Ok, a gente já ganhou já tem aí uma evolução. Porque antigamente pintava todo mundo junto. Já pensou? Ai, gente. Não. Pintava todo mundo junto. Não, eu falo, não é só marido e mulher, pô. Tu acha que eu ia querer que a minha filha, de 18 anos, 20 anos, participasse? Vamos supor, eu tô falando com meu pai. Não é agradável, cara. Mas aí, Felipe, tem uma outra coisa que já vem assim, ó. Isso é algo que muito tempo eu já tento. Tô batendo nessa tecla, sabe, fazendo. Porque a categoria Wellness, ela já é conhecida por ser mais curvilínea, né? Por ser uma mulher ali que já tem um volume de inferior de perna, de bumbum, vamos falar assim. É um corpo mais bonito, um corpo mais arredondado, assim, indiscutível, né? Então, assim, cara, você não precisa fazer muita coisa para mostrar isso. Isso. Porque ele já está sendo exposto, mesmo que você coloque uma roupa um pouco mais larga, né? Só que aí vem a história assim, ó. Primeiro, a curtida, que a pessoa quer postar uma foto, ela quer curtida. Então, assim, se eu postar uma foto e, assim, quando eu não competi mais, quando eu decidi que eu ia parar de competir, você não vai ver foto minha de biquíni nas redes sociais. Não vai ver foto nesse sentido, assim, eu postava antes alguma coisa lá no palco e tal, mas sempre era muito desconfortável pra mim postar alguma coisa mais sem roupa, assim, na rede social. Só que a curtida, ela vicia, né? Então, você posta uma foto assentada, a gente posta uma foto nós três aqui. Ou eu posto uma foto sozinha, vai dar um tanto de curtida. Agora, se você posta uma foto mostrando mais a pele, que é o que a galera fala. Na praia. Ou na própria academia, levantando o short ali pra mostrar a tal da gota, sabe? Então, isso ficou muito normal. Só que, assim,
pode ser normal dentro da nossa bolha, mas fora da bolha não é normal. E é o que eu falo, que o esporte quer crescer e, de repente, muito do que pode impedir é exatamente isso. Isso, a falta de, de transparência no julgamento, porque você não vai saber. E aí tem toda essa parte, a torcida, Isso. e a galera entra assim numa onda. Cara, é assustador às vezes, a galera discutindo na rede social, porque fulano estava melhor, o fulano não, porque esse não merecia ter vencido, quem merecia ter vencido. E a galera entra naquilo ali e fica xingando um ou outro ali, sabe? Sim. Para quem postou a foto, tá ok, porque vai dar mais comentário, mais engajamento, né? Mas olha que loucura, porque a gente está sendo julgado em cima do palco, né? Porque aí você se expôs lá para isso, mas a gente é julgado toda hora na rede social. Eu acho que o lance de furar a bolha, que eu acho que é a grande sacada, que o pessoal dos campeonatos talvez não tenham entendido, e eu acho que pior, as empresas não entenderam, porque senão elas pressionariam os donos dos campeonatos para essas pequenas mudanças. Porque, por exemplo, eu quero que a dona de casa aprenda a treinar e ela compre whey, ela compre creatina. Só que a dona de casa, ela vai na internet para ver, ela fica assustada. Estamos falando da mulher do chão da fábrica, do dia a dia, cara, que pega a condução. Ela olha aquilo e ela já, na mente dela, ela mesma vulgariza, ela julga. Igual a gente falou no começo. As mulheres tinham que apoiar mais. Mas como que a gente consegue extrapolar? Porque o homem sem camisa, há milênios tá ok. Ok. Tá todo mundo acostumado com isso. Agora a mulher não, cara. E tem um outro ponto aí ainda, falando ainda de mulher. Se você for pegar um post de uma mulher onde tem muitos comentários, às vezes ruins, a maioria dos comentários é das mulheres. É isso aí. É mulher falando mal de mulher. Tá vendo? Isso Precisa ser revisto, eu acho. E com carinho, pô. Não estamos falando pra acabar com a situação, estamos falando só pra adaptar de uma forma que não fique vulgar. Eu repito, cara, o bom senso não morreu. Eu não tô louco, pô. Não precisa fazer um stiff no palco, pô. Não precisa, mas sinceramente, tem muitas coisas que acontecem na academia. Mulherada vai treinar sem calcinha. Meu Deus. Isso é verdade. Vai treinar com a roupa que parece um biquíni. Gente. Tipo um suquinizinho ali. É verdade. O que é isso? E não proíbe. Ó, uma coisa, rapidamente, uma coisa que uma vez me perguntaram assim, pô, a menina pode vir treinar? E, de vez em quando eu vejo aqui do alto. As mulheres, elas treinam com shorts, que é tipo um biquíni, né? Que fica a bunda. Aí eu fiz uma colocação. Eu falei o seguinte, ninguém fala, independentemente da vulgaridade da roupa. Higiene, pô. Higiene, isso. Opa, ela tá usando um aparelho ali sentada, mesmo, todo o suor ali dela. Ali tá errado esse troço, cara. sim. É igual o cara vir treinar sem cueca, meu irmão. Com short largo, ele vai sentar ali, ele tá melando aquele negócio, é com o saco dele, perdão, velho. Exatamente, isso, mas Isso é isso higiene, mesmo. cara. Higiene. Sai fora da academia, meu. É higiene, é isso mesmo. Esse já é o primeiro ponto. A higiene, outra coisa. Cara, a gente tá querendo extrapolar aí a bolha, querendo fazer com que mais pessoas... Hoje a gente sabe que quem faz atividade física, algum exercício físico, tem uma alimentação mais saudável, a pessoa tem mais longevidade, tem mais qualidade de vida. Cara, mas como é que eu vou pegar os meus pais e botar num ambiente desse? Perfeito. Não dá. Que lá a menina tá lá fazendo um stiff com um short que tá tão curto que, cara, me constrange. Eu que já subi no palco de biquíni, aquilo me constrange, né? E aí tem toda essa parte que não sei o que acontece com a moda, né, da mulherada indo sem calcinha, além de não ser nada higiênico. Cara, pelo amor de Deus, né? Tem um pouco de decência. Você tá ali fazendo o quê? Pra mostrar pra quem? Tem esse negócio da autoaprovação, da pessoa dela ter que receber elogios, né? Eu acho que é uma falta de amor próprio gigantesca. Uma pessoa que vai com um tipo de roupa desse treinar num ambiente público, a pessoa que ela menos ama na vida dela é ela. Só mostra o tamanho do vazio e da falta de amor próprio e confiança que ela tem nela mesma. Isso é fato. Porque, cara, você precisa fazer isso mesmo? Né? E tem muito. E tem muito. E constrange. Não querendo colocar um esporte contra o outro, né? Pensando em crossfit e musculação, mas eu que estou no crossfit, eu vejo muitas meninas falando, eu ficava muito tempo em academia, mas eu gostei mais do crossfit porque aqui não tem espelho, ninguém fica olhando muito o corpo do outro. Então, só para ilustrar um pouco diferenças de ambiente, né? Muita gente quer fugir do ambiente de academia por isso, porque se sente constrangida pelas roupas que as mulheres usam, muito espelho. Mas assim, eu acredito que vai chegar um momento, né? Assim como o cara ele não pode treinar sem camisa, vai chegar um momento
que esse tipo de vestimenta, ela vai ter que ter ali algum critério, sabe? Que a pessoa vai ter que seguir pelo menos uma linha ali, porque a minha, né? Até tem aquele ditado, né? A minha... Até eu invadir da outra pessoa. Não, que é o meu, sim. O meu direito não pode invadir o outro, o espaço do outro. Quer ver eu dar um exemplo? Espaço pessoal, Quer ver eu dar um exemplo fácil? Imagina um cara entrar agora aqui na academia de cropped e sunga. Uai, cara, mas aí tem os não caras... é isso aqui? Mas tem muito cara também que pega as calças no meio da academia e baixa as calças. Isso também, pelo amor de Deus. Não, peraí. Isso. O cara tem que ser expulso da academia. Pô, o cara vai baixar as calças porque ele quer mostrar as pernas. Isso aí é um absurdo. Mas eu tô falando o seguinte, você olha aqui na academia, você vai ver muitas mulheres de topzinho e shortinhos bem curtos. Quase que um... Vamos lá, o cara quase vem... uma roupa de praia. Quase uma roupa de praia. E se o cara viesse... Que é um absurdo. Mas de crop, da mesma coisa. De topzinho e sungão. Porque é o short das meninas. Sungão de praia. Não é possível, velho. Pô, de saída já é ridículo. Mas pior do que, de novo, higiene. Sim. Porra, é família. Será que a galera acha que todo mundo aqui é solteiro? Que todo mundo... Não, pô, a gente quer avançar isso daqui. A gente quer alcançar os lares, levar saúde. É preciso, partindo das academias, das marcas, dos campeonatos, mas é preciso rever. Caso contrário, essa bolha que ela cresceu, mas ela não vai passar disso. Na minha opinião, entendeu? Na minha opinião. Agora você falou de CrossFit. Precisa de coragem, né? Alguma coragem para colocar essas diretrizes, essas regras. É preciso de coragem, porque isso daí vai diminuir as curtidas. Exatamente. Né? Aquelas coisas. Só que as marcas vão ganhar. Porque as marcas vão alcançar lares e bolhas que elas não alcançam normalmente. Tem outra... Pra gente que é old school, né? Exatamente. E tem uma outra coisa, né? Tipo, quem já é... As empresas, elas estão ligadas, na verdade, que a curtida não quer dizer nada, né? Exato. Não quer dizer que se tiver muita curtida, que a pessoa transformou aquilo numa venda de algum produto. Exatamente. Não é credibilidade, nem autoridade. Não é credibilidade. Até porque você compra. Exato. Isso, né? Então, as empresas já estão começando a prestar atenção nisso também. Não é curtida por curtida. E a outra cara, eu já vi menina ser afastada de uma empresa por fazer uma propaganda de um pré-treino, quase nua, na chuva. É pra aquecer. Tô muito doida, eu tomei esse pré-treino aqui, olha, entendeu? Esse tipo de querendo dizer que o pré-treino funcionava. Pra mim, uma propaganda totalmente contrária, né? Contrário. Tipo, eu não quero tomar esse negócio aqui, não. É que na cabeça dela fez algum sentido, né? Não é possível, meu. Agora, você falou de CrossFit. Vamos falar do nosso patrocinador aqui, do programa também. Boa. Que trouxe a Ângela. Meu patrocinador, inclusive. Pois é, nosso Fiber. Patrocinador, a Fiber. Bom, tu vai apresentar um, eu vou apresentar outro, joia. Ângela. Bora, vamos falar o seguinte, porque ela falou de CrossFit, eu acho que é uma coisa interessante, porque, por exemplo, a Dani nunca tinha ouvido falar da Fiber. Olha só, eu falei, porra... E ela faz CrossFit. Meu irmão, quem faz... Há 10 anos. Há 10 anos, quem faz CrossFit, não existe no mercado nenhuma empresa que entregue qualidade de equipamentos e acessórios de academia como a Fiber. Exemplo, é o Python aqui, o Python isso é Max Grip. fantástico. Não é verdade? Fantástico. Eu falo assim, né, o que acontece com o Python, que revolucionou pra mim os treinos. Perfeito. Tanto os treinos de membros inferiores quanto os treinos de membro superior. Para nós mulheres, principalmente. Por quê? Né? Lógico, os caras vão querer pegar mais carga, vai ajudar muito, né? Mas a gente já tem dificuldade de segurar uma barra de stiff, porque o antebraço não tem tanta força, Exato. mas a perna tem. Então você tá lá fazendo o teu terra. A mão começa a fazer o quê? A mão começa a abrir. Isso, ela cede, né? Cede, porque você não tem tanta força na pegada. É normal, a gente não vai ter. E nós não vamos treinar antebraço o suficiente para ter uma pegada tão forte assim que suporte, né, a carga que as pernas aguentariam. E né? é mais fácil lesionar o antebraço do que... Exatamente. Enfim. Então aí vem esse acessório aqui, que ele faz o quê? Ele gruda na barra. Você não faz força nenhuma com a tua mão. Tanto que um teste que eles fazem e funciona é você pegar um halter muito pesado só com o dedo, assim, ó. Só com esse dedinho aqui, ó. Uau. E ele funciona.
E aí, beleza, nas puxadas vai funcionar muito. Mas eu utilizo mais ainda para fazer stiff, para fazer terra, né? Para fazer esses exercícios de membros inferiores que eu tenho menos força no meu antebraço. Isso aqui revolucionou meu treino de certeza. Assim, aumenta muito a carga. Toda em tecnologia 3D, barato é animal. E é o que há de melhor no mercado. E é um produto super acessível. Que legal. Super acessível. Eu dei um Super exemplo, acessível. até falei pra Dani, mostrei pra ela isso aqui. Esse aqui é a sapatilha deles, meu irmão. Isso aqui, na verdade, se você ver o solado, isso aqui é pra trilha. O cara que vai fazer maratona, por exemplo, montanhismo, montanha, porque o solado é especial pra isso. E tem o solado liso, que é pra treino na academia. Quando tu coloca isso aqui no pé, meu irmão, é incrível a experiência. Parece que você tá descalço, mas ao mesmo tempo protegido. Ele abraça o teu pé, porque ele é todo desenhado no formato do teu pé. O treino é outro. Bom, eu sou fã da marca. Ele gruda um pouco assim, então gruda, total. Total. O que você faz no CrossFit? Qual é um exercício muito básico que você faz lá? Back squat. Então, e aí você pensa, você tá lá com o teu pé que ele aderiu ao chão. Então ele não vai ter instabilidade ali, ele vai estar estável totalmente. Isso vai fazer com que você melhore muito a técnica. Porque é muito ruim você estar com um calçado que não é próprio para aquela atividade. Por exemplo, um tênis que tem um sistema de amortecimento sensacional lá. Ele é bom para corrida, para outras atividades. Mas para treinar, o solado ele tem que ser reto, né? O teu pé ele tem que ficar muito rente ao chão, estabilizado. Isso aqui transforma o treino. Além de ferrar o tênis que o cara usa normalmente para fazer crossfit, porque tu estoura o amortecimento do treino, esse aqui no caso não. Eu sou fã da marca, eu já falei, os produtos são os melhores que existem. Pô, empresa nacional aí, cara, estourando no Lá do mercado, Rio Grande entregando do pra nós Sul. o que é de melhor no mundo, cara. Cara, Tem que honrar, né? eu tenho todos os produtos, eu uso tudo. Os tênis Recover, o tênis de corrida agora que eles lançaram também. Excepcional. As mochilas, as bolsas ali, é tudo muito funcional, porque ela não é só... Eles se preocuparam com ser bonito, é bonito, mas o negócio é funcional mesmo. Então ele vai te ajudar, vai melhorar a tua performance. E quem consegue melhorar a performance, consegue ter mais resultado. Né? E onde eu compro? Onde eu posso comprar? Site da Fiber. Pode usar o cupom da Ângela, inclusive. Tem cupom? Tem o Ângela. cupom daqui do programa. O importante Pode usar, é comprar, Dani. o importante O importante é ter. comprar. Que legal. Agora, você vê, interessante, uma questão de cultura, né? Tô mostrando a sapatilha justamente por isso. Na Rússia, deixa eu falar, na Rússia, muito interessante. Tu não entra na academia com tênis da rua. Ah, é? Lá é obrigatório, tu chega, tu coloca aquela... Por exemplo, você coloca aquele plástico no teu sapato, vai pro vestiário e você tem que ter um tênis só pra academia. Por causa de higiene. Higiene. É igual na Coreia. Interessante, hein? Igrejas na Coreia, todo mundo sem sapato. É interessante isso, É né? maravilhoso isso, né? Isso É muito bom. interessantíssimo. Eu pensei isso aqui, porque isso aqui é pro cara usar onde? Na academia. Não, e outra, né? Dobra ele aí. Não, animal, pô, aí. Você coloca na tua bolsa de mão. Entendeu? Que legal. Legal, né? Nossa, muito bom. Isso aqui é excelente, ó, pessoal. Fiber, entra lá no site, use o cupom da Ângela, pode usar o nosso Claro. cupom também, por favor. O importante é compre, porque são produtos extraordinários para você melhorar a sua performance e conheça a Fiber. vezes a E gente vicia, fica- tá? Vicia usar isso. Às vezes a gente É bom pra sofre, caramba. né? Sofre sem saber que tem coisas, facilidades aí ao nosso alcance Não, para melhorar o se a treino. gente pensar, né, no treino de musculação ainda, que tem uma sobrecarga, que o movimento ele tem que estar alinhado, né? Você ter um tornozelo ali, um pé que é totalmente estável, isso faz muita diferença. Ângela, foi um prazer te receber. Prazer é meu. Cabuloso. Posso te fazer uma última pergunta? Fica à vontade. Beleza, pra gente matar o papo aqui. Vamos lá. Eu sei que você já falou do teu maridão, mas eu vou fazer uma pergunta aí de cunho, eu acho que social, curioso, no nosso tempo, de tanto mimimi. Casamento pra dar certo, 20 anos, você sendo uma atleta profissional, 20 títulos, e teu marido te acompanhando durante todo esse processo, você já deixou claro que não teria chego sem ele do teu lado. Mas para ter dado certo todo esse tempo, qual o segredo dessa parceria tão longeva? Eu diria, pelo menos três palavras, talvez possa resumir um pouco. A primeira delas é amor. Que sem amor a gente acho que é o sentimento mais bonito do mundo, né? Respeito e empatia. Eu botaria aí a empatia como um ponto muito importante. Porque é muito fácil a gente julgar o outro sem se colocar no lugar.
Então, quando você... Isso é com tudo. De repente, eu vou ter uma discussão com ele, eu vou discordar de alguma coisa. Quando eu vou lá e me coloco naquele lugar, eu consigo ter uma outra visão da meu próprio pensamento. É ver de um outro ponto de vista. E as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Todo mundo quer sair ganhando. E ninguém ganha numa briga. Então, tudo aquilo que pode evitar a briga, não é que não vai ter, que você vai concordar sempre. Não. Muito pelo contrário. Se discorda muito. Mas se discorda pensando no crescimento e no bem do outro, né? Então, quando eu comecei, principalmente, eu falo que o Wander, ele estuda muito sobre filosofia. E eu não faz muito tempo que eu estudo... Depois que eu parei de competir, eu comecei a estudar mais sobre filosofia. E quando você consegue, né, entender um pouquinho como é que é o mundo, como é que são as pessoas e tudo mais, você vê, cara, que relacionamento verdadeiro hoje em dia tá tão difícil, e que as brigas, as coisas, às vezes as discussões, elas são tão por pouca coisa, e você tá lá, você quer vencer. E eu falo, cara, ninguém vence numa briga, numa discussão, né? Então, hoje, se eu pudesse resumir de fato, assim, 3 palavras, assim, né, que abrangem muitas outras coisas, seria se colocar sempre se coloca no lugar da pessoa, do teu parceiro, do teu filho, do teu amigo, porque talvez você vai ter uma visão diferente. Respeito, cara, que aquilo certo é certo, errado é errado. Então, como é que eu vou olhar para uma outra pessoa, eu quero que faça isso comigo? Né? E é nisso que ali entra a empatia, que tá tudo ligado. Então, certo. Assim, como é que eu gostaria que ele me tratasse? É como eu vou tratar ele. Perfeito. E eu acredito que isso faz com que a gente consiga ter relacionamentos mais duradouros, né? Cara, e o amor, porque o amor é pra tudo, né? O amor é um sentimento que, pra mim, ele é mais forte do que a própria... a vida. Porque, assim, você morre por alguém que você ama. Amém, é isso aí. Você coloca a tua vida em risco por alguém que você ama. Então, para mim, o amor é o sentimento mais puro, mais lindo do mundo. O amor só existe sacrificial. O resto é invenção nossa. Angela, ô Wander, tu que ensinou isso, hein? Vou passar isso pra minha mulher, porque a minha mulher até hoje não aprendeu. Vou pegar esse corte e vou mandar pra ela. Lá em casa, ela pegou as 3 palavrinhas, jogou fora e pegou um pau de macarrão e deu na minha cabeça. Ela fala, é assim que funciona. 17 anos. Eu tô com um calo na cabeça aqui, mas funciona também, viu, Ângela? De vez em quando funciona. Mas é que tem uma coisa, e talvez, né, para as mulheres, que você vai aprendendo com o passar dos anos. Quando eu era adolescente, eu pensava de um jeito. Quando eu tinha meus 20 anos, eu pensava de um jeito. 30 de outro. Cara, quando você ganha sem fazer força, é a melhor vitória. Então, assim, às vezes não importa como vai ser feito. Se for feito... Lá em casa eu aprendi, sim, senhora. Palavra final. Dani, alguma pergunta pra gente encerrar? Não. Como que você define a sua fase hoje? Assim, uma palavra curta, né? Todos os seres humanos são cheios de fases. As mulheres têm mais fases ainda. Hoje, Ângela, qual que é a fase que você se encontra? Cara, eu acho que hoje eu tô numa fase que eu estou colhendo. De colheita. Colheita. Foram muitos anos, e não que eu não esteja plantando, né? Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa nova, diferente, um novo projeto. Mas eu acho que o principal hoje é colhendo. É assim que eu consigo ver as coisas que estão acontecendo na minha vida. Porque as coisas que estão acontecendo, elas foram coisas que eu já... que tem alguma ligação com o que eu fiz no meu passado. Um não que eu disse, um sim que eu disse, algo que eu abdiquei, né? Então, se eu pudesse resumir, seria colheita. Muito bom. Parabéns. Ângela, deixa uma palavra pro pessoal. Na sequência, eu finalizo o programa, mas olha, uma grande honra te receber. É um prazer sempre. Um papo muito legal. Você é uma pessoa incrível, seu marido, vocês são receptivos. E para nós, como eu disse, portas abertas, é uma honra sempre tê-los aqui. Tá? Você sabe disso. É só chamar que a gente volta. Obrigado. Até porque, assim, uma coisa que é bacana, né, do podcast de vocês aqui, é que ele é um papo inteligente, assim, né? Ele é um papo gostoso, não é... É ela. Eu não sou tanto, não. É ela, é a Dani. Eu não sou muito, é um papo, não. Você tá... Mas... É um papo gostoso, é uma conversa produtiva, é uma conversa muito que... Obrigado. Eu sempre falo assim, cara, as pessoas que falam o que você quer ouvir, elas não gostam de você. As pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir são as pessoas que querem o teu crescimento. E quando a gente... isso é até uma mensagem que eu posso... Quando você está num lugar onde todo mundo te aplaude, cara, procura outras pessoas, porque a evolução precisa de crítica, a evolução precisa de alguém apontar o que você está fazendo errado, porque às vezes você nem sabe. Perfeito. Né? Então, e às vezes a pessoa... Quem que a gente menos quer escutar? Quem está perto.
E quem que mais ama a gente? Quem tá perto. E às vezes a gente escuta uma pessoa que tá lá, um colega que você vê de vez em quando, sabe, alguém que não é do teu ciclo ali de amizade, ou alguém que você nem tem tanto conhecimento, mas você escuta aquela pessoa e você acaba não escutando as pessoas que estão próximas de você, né? Isso é algo que, cara, quando você... A pessoa que mais te ama, com certeza, é a pessoa que tá ali do teu lado, é os teus pais. E hoje os adolescentes não querem escutar os pais, né? É o teu marido, é a tua esposa. E ninguém vai crescer sozinho, né? O casamento, ele é essa unidade, né? Essa parceria, essa empresa, né? É uma sociedade ali, né? E quando os dois querem que a sociedade cresça... Vai dar certo. Vai dar certo e às vezes você vai escutar alguma coisa que você não quer, né? Mas um recado pra galera no geral aqui, né? A gente tá falando de fisiculturismo, a gente tá falando de musculação, a gente tá falando... Às vezes eu vou ter um papo no geral aqui, né? Eu sempre falo assim, gente... Hoje, a minha maior... eu falo assim, né? A minha maior... não é briga, minha maior objetivo... Né, como ex-atleta, vamos dizer assim, como profissional da área, é fazer com que as pessoas conheçam a parte boa desse mundo que tem muito, né? A gente passou por uma pandemia e a gente sabe que as pessoas que faziam atividade física, exercício físico, que tinham alimentação mais saudável, não estou falando de alimentação restrita, estou falando de alimentação mais saudável, essas pessoas passaram por um problema gigantesco que foi a pandemia de uma maneira mais suave. Perfeito. E já o sedentarismo, né, as pessoas que eram mais sedentárias, tinham sobrepeso, enfim, sofreram muito mais e a gente teve muitas perdas. Então, se esse não foi um momento de abrir a tua cabeça para isso, né, a gente não sabe o que mais fazer. Mas, cara, se você tem a oportunidade de cuidar da tua saúde, cara, vai treinar, tenta se alimentar de uma maneira mais saudável, porque isso é a única coisa que vai te dar longevidade. E a gente fala assim, né, hoje a gente tem uma expectativa de vida muito grande. Mas como é que você quer estar com 90 anos? Exatamente. Eu me faço essa pergunta. Como é que eu vou estar com 90 anos? Porque eu quero viver mais de 100. Mas como é que eu vou estar quando eu tiver 90? Será que eu vou ter que ter alguém me carregando? Será que alguém vai ter que me ajudar a ir no banheiro? E sabe como é que você pode... pelo menos deixar isso, né, que isso não seja uma certeza, é ter massa muscular no corpo. É isso aí. É ter massa magra. É isso aí. Então, massa magra vai... Por que as pessoas mais velhinhas vão ficando corcunda? Porque vai perdendo ali massa magra. Por que não consegue levantar da cama? Por que precisa de ajuda para ir no banheiro? Porque não tem força. E você só vai ter força quando você tiver massa magra. Então, para as mulheres principalmente, né? Não sei se você tem filhos. Tenho. Tem. 2. 2 quantos anos? 11 e 13. Mãe é mais complicado ainda, porque o filho é tudo pra ela, né? Então, às vezes, ela não tira um tempinho, e você tá fazendo isso, não, parabéns, ela não tira um tempo pra cuidar dela. Por quê? Porque tudo é uma prioridade na vida dela, menos ela. A casa é uma prioridade, o marido é uma prioridade, os filhos são uma prioridade, o trabalho é uma prioridade. Mas e ela? E aí ela cuida de todo mundo. A mulher tem essa função, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela cuida de todo mundo, mas ela não cuida dela. E eu falo assim, e quando você ficar doente? Quem é que vai cuidar de todo mundo? Perfeito. Né? Então, cara... começa hoje, não deixa pro ano que vem. Hoje mesmo, né? A gente tá aqui, não é ao vivo o podcast, né? Mas as pessoas vivem esperando uma segunda-feira, vivem esperando um dia 1º, vivem esperando o ano novo. E a promessa do final do ano passado, você nem colocou em prática ainda. E a gente só tem hoje, né? E só tem hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pra Ângela Borges, pra Dani que tá do meu lado, que deixou esse programa mais inteligente ainda, porque eu não sou muito não, mas a gente se esforça. E se é pra brigar com alguém, você pode brigar comigo, que eu já tô acostumado e nem ligo. Agora, saiba, ó. G-Shock, procure aqui, ó, melhor loja de São Paulo, New Look Time, desde 1973 aí, abrilhantando os pulsos dos paulistas. Tô certo ou não tô? Muito obrigado. Ângela, Deus abençoe, gente. Muito obrigado. E vocês, mulheres, fiquem com esse recado final. Vocês são maravilhosas e nós, homens, todo homem de verdade, ama vocês. Um beijo e até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brand Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e
cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.